Onde os cristãos passarão a eternidade? Será que os cristãos passarão a eternidade no céu? Onde Deus habita? Meu objetivo é oferecer uma resposta bíblica a todas essas perguntas. Olá, eu sou Elon Marques e convido você a deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos lá para o assunto de hoje. Para início de conversa, temos que falar sobre o pensamento platônico na teologia cristã. O pensamento cristão, ao longo de boa parte da história do cristianismo, foi moldada pela visão platônica do mundo. Não estou dizendo que os cristãos chegaram em um determinado momento e disseram Platão é bom e vamos adotar ele a partir de hoje. Não. O pensamento platônico foi adotado quase organicamente por muitos teólogos cristãos, muito por causa da grande influência que essas ideias desse grande filósofo tiveram. O pensamento platônico adotava o dualismo entre o mundo inteligível, que era superior e imaterial, e o mundo sensível, que era inferior e material, que é o mundo que vemos. A ideia era que tudo que era ligado ao mundo material ou mundo sensível, nossos corpos, a natureza e a matéria em geral, era visto quase como ruim ou inferior. E aquilo que era ligado ao mundo inteligível, a razão, aquilo que é imaterial, era visto como superior. Quando o platonismo foi adotado pela teologia cristã, isso se transformou dentro do inconsciente cristão na ideia de que a matéria, a criação, é má. E que a salvação eterna significa ir para a realidade superior que nós chamamos de céu. Esse mundo é mau e eu quero ir para o céu, onde ficarei para sempre como um espírito, longe dessa realidade material. Porém, essa não é a visão bíblica. A ideia de uma criação intrinsecamente má, juntamente com a ideia de que a salvação significa sair da realidade material, não são ideias que são defendidas pelas Escrituras, nem no pensamento judaico do Antigo Testamento e nem Jesus e seus apóstolos no Novo Testamento. Hoje vou mostrar biblicamente que o propósito de Deus para os santos não é escapar da terra, mas renovar a terra para ser morada dos cristãos. Nos primeiros 3 capítulos do livro de Gênesis, nós nos deparamos com a história da criação e da entrada do pecado ao mundo. No capítulo 1, vemos Deus criando a terra e tudo que há nela, desde as plantas, animais até o ser humano. Na criação, o ser humano é criado corpóreo e material, e sem nenhum problema nisso. O ser humano é criado perfeito e à imagem e semelhança de Deus. No verso 31 do primeiro capítulo, vemos a seguinte sentença: E viu Deus que tudo que havia feito era bom, ou seja, Deus olha para a sua criação, olha para as árvores, os frutos dos animais e o ser humano e vê que tudo era bom. Porém, no capítulo 3, vemos a queda do ser humano e a entrada do pecado no mundo. O texto bíblico fala que, por causa do pecado, a criação foi amaldiçoada. O que é importante considerar aqui? Toda a criação foi criada boa e perfeita, e o destino do ser humano era viver em comunhão com Deus dentro da criação. Porém, esse plano foi adiado depois do pecado. O plano de Deus é restaurar não apenas o ser humano, mas também toda a sua criação que ele mesmo afirmou ser boa. Ao longo do Antigo Testamento, nós vemos a esperança de que no fim, quando Deus vier para trazer redenção ao seu povo, ele restauraria a terra, e a terra seria o lugar onde os justos habitarão. O Salmo 37 fala que os justos herdarão a terra e que os ímpios seriam eliminados. Esse salmo traz uma mensagem escatológica. O salmista não deveria se aborrecer pelo sucesso temporário dos ímpios, pois chegaria o tempo em que os ímpios seriam eliminados e os justos, os humildes, aqueles que o Senhor abençoa, aqueles que esperam em Deus, receberão a terra por herança. Esse mesmo salmo é citado por Jesus em seu Sermão do Monte, onde Jesus diz: Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra. Aqui Jesus não corrige o salmista ou interpreta de forma diferente o salmista, não. Jesus cita o salmo da maneira que ele é, confirmando no Sermão do Monte a esperança de que a criação é o destino eterno dos santos, a herança dos cristãos. Isaías profetiza a criação dos novos céus e nova terra. Nos capítulos 65 e 66 do livro do profeta Isaías, ele fala sobre novos céus e nova terra e sobre a restauração de Jerusalém. Novos céus e nova terra não são novos no sentido de haver outra criação completamente desassociada da atual, mas é nova qualitativamente, tanto com aspectos de continuidade, como a presença de casas, trabalho e descendência, quanto com aspectos de descontinuidade. Isaías não vê os santos indo para o céu como espíritos e permanecendo lá para sempre, mas sim uma terra renovada com uma nova qualidade, completamente superior ao estado atual, sendo a habitação daqueles que confiam em Deus. No Novo Testamento, vemos Paulo falando da libertação da criação. No capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo escreve que a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas pela escolha de outros, uma clara referência à queda de Adão e à maldição da criação por causa do pecado. No verso 21, o apóstolo Paulo fala que essa mesma criação será libertada da sua corrupção, não destruída, não abandonada e não descartada, mas libertada. Outro tema que aparece muito no Novo Testamento é o tema sobre o reino escatológico de Deus, principalmente nas palavras de Jesus nos evangelhos. Após Jesus ser tentado no deserto, o autor do evangelho de Mateus fala sobre o início da pregação de Jesus na Galileia. A mensagem de Jesus era:
Arrependem-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino de Deus, ou reino dos céus, era a esperança judaica que, desde o exílio, havia tomado conta do pensamento e da expectativa futura dos judeus. Esse reino se tratava de um momento em que o Deus de Israel interviria no mundo por meio do seu ungido, o Messias. Neste tempo, Israel seria libertado do domínio das nações pagãs e a terra seria purificada. Além disso, Israel seria exaltado e habitaria em paz na terra sob o reinado do Messias. Essa era a esperança de Israel desde o exílio. O tempo de Jesus foi o período onde as expectativas messiânicas estavam em alta. Os judeus achavam que o reino de Deus iria descer a qualquer momento. Jesus fala sobre o reino de Deus em seu ministério. Esse reino, tanto do pensamento dos judeus quanto na mensagem de Jesus, nunca teve um caráter de escape da terra para o céu, mas a descida do céu para a terra, a restauração da terra para a habitação dos justos. Temos como exemplo a oração do Pai Nosso, onde Jesus ora, venha o teu reino, ou seja, ele pede para que o reino venha, assim como era a esperança dos judeus. A promessa bíblica é de um reino descendo à terra restaurada, e não o escape dos santos para o céu. O apóstolo Paulo faz uma ligação da ressurreição dos santos com a restauração da criação. Romanos 8, onde fala da futura libertação da criação de sua corrupção, fala que assim como a criação geme e anseia pela sua libertação, os santos também anseiam pela libertação dos seus corpos da corrupção. Uma clara referência à ressurreição. Assim como a criação será libertada da corrupção e não destruída, os nossos corpos na ressurreição serão libertos da corrupção do pecado. Assim como a criação, os nossos novos corpos são novos em um sentido qualitativo, e não no sentido de ser literalmente outro que não seja este que temos hoje. Deus apenas o libertará da corrupção e o revestirá de imortalidade, como diz Paulo. Um corpo restaurado para habitar em uma criação restaurada. O autor da segunda carta petrina também fala sobre a esperança de um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Ele diz que essa é a esperança dos cristãos. E para finalizar, vamos para o final do livro de Apocalipse, que é o texto que joga por terra qualquer pensamento de que a salvação não envolve a criação. Apocalipse 21 fala sobre uma nova criação. Como já falei anteriormente, ela é nova em um sentido qualitativo, como diz J.K. Bill em seu livro The Book of Revelation. Abre aspas, provavelmente esta não é uma representação de uma nova criação literal, mas uma representação figurativa. À luz da natureza qualitativa do contraste entre a nova criação e a primeira criação, é provável que o significado da representação figurativa seja de conotar um cosmos radicalmente transformado, envolvendo não apenas uma renovação ética, mas também uma transformação da estrutura cósmica fundamental. Refere-se predominantemente a uma mudança de qualidade ou essência, e não a algo novo que nunca existiu antes. Fecha aspas. Nesta criação, a Nova Jerusalém descerá, e por ela ter descido, o tabernáculo de Deus estará com os homens. O trono de Deus estará na cidade. Toda esta realidade material que você enxerga não será descartada, mas libertada de sua corrupção e radicalmente renovada para abrigar a Nova Jerusalém e a presença de Deus com seus santos para sempre.